A paz do Senhor, povo de Deus, estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema As lições espirituais do carvalho. Carvalho é uma árvore, amém? Então nós vamos aprender o que é que essa árvore ela pode nos ensinar. Nesse texto bíblico revelado, Abraão armando a sua tenda junto aos carvalhos de Maré. O carvalho é símbolo da força e da durabilidade. O carvalho era uma importante árvore da Palestina e ocupa um dos primeiros lugares entre as árvores pela sua longevidade e por causa das suas grandes dimensões e das qualidades da sua madeira. Existem cerca de 300 espécies de carvalhos. Alguns carvalhos são sempre viçosos, mas outros deixam cair as suas folhas no outono. O carvalho de folhas persistentes acha-se representado na Palestina pelo carvalho de Quermes, do qual há exemplares de uma circunferência de 6,5 a 8 metros. O carvalho nos traz lições espirituais tão importantes ao ponto de na Bíblia ser dito que seremos chamados de carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, como está escrito em Isaías, capítulo 61 e o versículo 3. O carvalho é usado pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofes naturais do ambiente quando querem saber o índice de temporais e tempestades ocorridos numa determinada floresta. Eles observam logo o carvalho, que naturalmente é a árvore que mais absorve as consequências de temporais. Quanto mais temporais e tempestade o carvalho enfrenta, mais ele finca as suas raízes. Naturalmente, se aprofundaram cada vez mais na terra, né? Em seu caule se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou derrubá-lo, como está escrita em Salmo 55 e o versículo 22, né? Então aqui você vai ver que nesse tópico 1, essa árvore carvalho, ela é usada, né, pelos botânicos, pelos geólogos. Quando está tendo muita chuva, tempestade, o que é que eles fazem? Ele corre logo lá nessa árvore, no carvalho. Por quê? Quanto maior é a tempestade, veja o poder da natureza, né? O poder de Deus, né? Da criação de Deus. Quanto mais a tempestade ela fica forte, mais a raiz dessa árvore ela entra na terra. Quanto maior o vento for aumentando, as raízes dela vai fincando na terra para que o vento não arranque ela, né? Não arranque ela da terra. Então, os geólogos, botânicos, as pessoas que estudam as tempestades, eles vão lá para estudar essa árvore, para saber, né? Então, a gente já aprende aí, né? Que quando nós estamos passando por dificuldade, nós precisamos ser que nem o carvalho, fincar as nossas raízes, né? Na terra, né? Através da oração, através do jejum, da leitura da palavra de Deus, para quantas tempestades vier, a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, né? Como a palavra de Deus fala. Tópico 2. Em Gênesis capítulo 12 e o versículo 6, ao chegar na terra de Canaã, Abraão armou a sua tenda próximo ao carvalho de Maré.
em Siquém. Abraão procurou acampar-se junto a uma árvore que lhe desse boa sombra e oferecesse estabilidade e firmeza diante das tempestades. Tópico 3. Em Gênesis 35 e o versículo 4, Jacó enterrou os deuses estranhos debaixo do carvalho de Siquém, enquanto os cananeus idolatravam o carvalho de Siquém. Jacó reuniu a sua família e seguiu o caminho oposto dos povos pagãos ao enterrar debaixo de um carvalho os ídolos de Raquel, os ídolos que Raquel havia roubado do seu próprio pai, para que ele e sua família servissem ao Deus vivo e verdadeiro em Betel, como está escrito em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 7. Quarto tópico. Em Gênesis 35 e o versículo 8, Débora, a ama de Rebeca, foi sepultada debaixo do carvalho chamado Alon Bacute. A ama de Rebeca simbolizava todo o seu passado. O passado de Rebeca foi sepultado debaixo do carvalho Alon Bacure. O carvalho do choro é precioso. Sepultamos o nosso passado para começarmos uma nova vida em Cristo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Tópico 5. Em Josué 24 e o versículo 26, Josué escreveu a lei do Senhor num livro e erigiu uma pedra debaixo do carvalho que ficava junto ao santuário do Senhor. Tópico 6. Em Juízes 6 e 11, o anjo do Senhor se apresentou a Gideão debaixo do carvalho que estava em Ofra. Então você vai ver que tem muitas coisas que essa árvore ela representa. Em 1 Samuel 10 e o versículo 3, é mencionado o carvalho do Tabor, o carvalho da colina e do lugar alto. Deus é também o nosso alto retiro e o nosso lugar seguro, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 17 ao 19. Em Isaías 61 e o versículo 3, Deus promete que seus servos fiéis e restaurados seriam chamados de árvore, carvalho de justiça. O carvalho é o emblema da força e da resistência diante de tempestade. O Senhor é a nossa força. Em Êxodo, capítulo de número 15, o versículo 2, o cristão fortalecido pelo Senhor possui a força do carvalho e pode todas as coisas naquele que o fortalece, como está escrito em Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Conclusão do que nós aprendemos aqui sobre o carvalho. Ao vivenciar situações difíceis em sua vida pessoal ou em seu trabalho, haja como o carvalho. Imagine que estes momentos difíceis serão como uma tempestade passageira que certamente o deixará mais forte e preparado para a vida. Lança o teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, como está escrito em Salmos, capítulo 55 e o versículo 22. Amém? Então, nós aprendemos que o carvalho ela é uma árvore de força, Que nós possamos, passar pelas tempestades, como esse carvalho, ficando as nossas raízes através da oração. Amém?
Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.